Então, eu vou começar essa aula fazendo uma analogia. E observe a figura que eu coloquei aqui. Eu tenho aqui um lago, certo? Eu tenho aqui um lago. E aqui eu tenho um rio, tá? Aqui dá para ver um pedacinho da corredeira e tal. Mas observa o seguinte, né? Nessas duas imagens, na figura do lago, nós podemos considerar, salvo a exceção da água ser movimentada pelo vento, mas vamos imaginar um dia que não esteja ventando. Então, a água do lago nós podemos considerar que é uma água parada. Não há motivação para a movimentação dessas águas. Porém, numa corredeira, nós sabemos que a água ela nunca para, ela sempre tem um movimento, e esse movimento ele ocorre justamente por quê? Porque existe um desnível, uma diferença de altura. E aqui, galera, eu quero propor que essa diferença de altura, porque nós estamos fazendo uma analogia, é uma diferença de potencial. Justamente por existir uma diferença de altura, que aqui eu estou classificando como uma diferença de potencial, nós temos esse movimento das águas, no caso de um rio, de uma corredeira. E por não existir essa diferença de altura, logo não existe uma diferença de potencial, não há por que nós termos o movimento das águas. Agora, quando a gente começa a pensar em eletricidade, o que isso aqui, né, lembraria na eletricidade? Na eletricidade, nós, no caso, podemos pensar no movimento de cargas elétricas. Então, as cargas elétricas, quando elas se movimentam entre dois pontos que apresentam uma diferença de potencial. Então, dois pontos que apresentam uma diferença de potencial seria equivalente a dizer dois pontos que apresentam alturas diferentes. Alturas diferentes faz com que a água se movimente. Dois potenciais diferentes faz com que cargas elétricas se movimentem. Mas o que seria esse potencial? Nós consideramos que cada carga elétrica, ela também... Lembra da aula de ontem? Na aula de ontem nós falamos a respeito da carga que gerava o campo elétrico no espaço, e nós podemos considerar que essa mesma carga que gera um campo elétrico no espaço, ela gera um potencial elétrico em todo o espaço. Mas aqui nós precisamos considerar uma coisa muito importante. Campo elétrico, nós vimos ontem, é uma grandeza vetorial. Nós tínhamos de considerar, então, o campo elétrico no espaço com uma direção, um sentido e um determinado valor. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, então, quer dizer, ele existe em cada ponto do espaço, mas ele não tem direção e sentido, ele é apenas um valor numérico. Para ficar mais fácil de você compreender essa ideia, é como se fosse igual à ideia de temperatura. Se nós pegarmos pontos diferenciados em um corpo, pontos diferentes, nós podemos perceber valores diferentes de temperatura. Ah, professor, como que seria isso? Por exemplo, a gente pega a temperatura na superfície da nossa pele, né? E pega um ponto interno no nosso corpo, nós vamos ter ali uma diferença de temperatura, valores diferentes de temperatura. Não tem direção, não tem sentido, é só o valor da temperatura que é diferente mesmo. Para o potencial elétrico é a mesma coisa, é um valor numérico. Agora, o mais complicado, né, que eu percebo aí de muitos e muitos anos, é justamente o estudante conseguir compreender, conseguir visualizar o conceito de potencial elétrico. Então presta muita atenção no seguinte, tá? Essa analogia ela é por demais importante para nós, tá? Compreender que o movimento das águas ocorre por causa da diferença de potencial. Agora veja uma coisa. A primeira coisa que eu quero que você compreenda é que para ter um potencial elétrico no espaço, tem que ter uma carga ou um conjunto de cargas gerando esse potencial elétrico no espaço, certo? E quando nós temos uma segunda carga, posso chamar essa carga de carga teste, professor? Pode chamar de carga teste também.
quando nós temos uma segunda carga nessa vizinhança da carga geradora, que é capaz de gerar um potencial no espaço, essa segunda carga, ela acaba se movimentando entre dois pontos de potenciais diferentes entre si, certo? Só que a carga elétrica, ela pode ter um movimento espontâneo, onde espontaneamente essa carga elétrica ela se movimenta, ou a carga elétrica ela pode ser empurrada no movimento que ela não faria de forma espontânea, tá? Então, olha só, qual é o movimento espontâneo para essa carga teste, para essa carga de prova? Se nós olharmos o movimento espontâneo, é carga positiva com carga positiva da repulsão. Então essa carga aqui ela se movimenta para a esquerda, né? E é justamente o que eu estou mostrando nesse desenho. Uma carga positiva que ela acaba se deslocando por uma distância d, aqui horizontalmente para a esquerda, num movimento espontâneo. Agora veja, nós já passamos por dois conceitos dentro da eletricidade, que é o conceito de força elétrica e o conceito de campo elétrico. O campo elétrico foi na live de ontem. Nós vimos aqui as linhas de campo, que no caso, quando a carga geradora é positiva, nós temos linhas de campo que saem para todas as direções do espaço. E nós vimos que uma carga teste, ela se movimenta, quando positiva, ela se movimenta no sentido dessa linha de campo. No mesmo sentido, porque, no caso, aqui, ó, o exemplo fica fácil, positivo com positivo dá repulsão, e a gente vê que essa carga se movimenta sobre a linha de campo no sentido da linha de campo. Esse seria o movimento natural da carga positiva. Mas é importante entender que por causa do campo elétrico que existe aqui, existe uma força sobre essa carga. E agora observa o seguinte, se tem uma força que atua sobre essa carga ao longo dessa distância d, nós já estudamos lá o trabalho mecânico, e no trabalho mecânico a gente sabe que trabalho é força vezes distância, que é o que a gente vê aqui, tá? Ó, esse W aqui de trabalho, então trabalho é força vezes distância. Mas aqui nós também já estudamos, só que faz mais tempo, o conceito de energia potencial. E nós podemos considerar que essa carga, quando ela está nessa posição, ela tem uma energia potencial. E quando ela está aqui nessa outra posição, ela tem uma outra energia potencial. Aí você pode se perguntar, mas professor, por que energia potencial? Não sei se você se recorda, mas quando um corpo ele está em repouso e depois ele entra em movimento de forma espontânea, é porque ele tinha energia armazenada. Então ele troca aquela energia armazenada por energia em movimento. Essa energia armazenada é uma energia potencial. Então, nós aqui consideramos que essa carga positiva, que é empurrada por uma força elétrica e se movimenta pela distância d, isso acontece porque ela tem uma energia potencial, essa energia potencial vai diminuindo ao longo da distância e vai aumentando uma energia cinética. Então, diminui a energia potencial com o movimento da carga e nós temos um aumento de energia cinética. Mas observe que aqui nós podemos, então, já dizer matematicamente dessa situação que o trabalho realizado pela força é igual à variação da energia potencial. Agora, trabalho, lá da mecânica a gente traz o conceito que é força vezes distância. Só que a força que atua aqui não é uma força constante. E por que não é uma força constante? Porque a força elétrica, a gente também já estudou, que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quer dizer, à medida que essa carga vai se movimentando, essa distância vai o quê? Vai aumentando, certo? E se essa distância ela é variável, nós temos uma força variável. Então, nós dizemos que a variação da energia potencial que essa carga experimenta, afinal de contas a energia potencial dela estaria diminuindo, é igual ao valor da força elétrica média multiplicado pela distância que a carga se movimenta, que você vê aqui em vermelho, essa distância d. Nesse caso aqui, eu lembro, já trazendo esse conceito da aula da live de ontem, que força aqui, eu estou passando o mouse em cima,
tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar destaque. Aqui, vou pegar minha canetinha, vou pegar meu marcador de texto. Olha só, essa força média, força elétrica, é um produto do campo, que também é variável, tá? Porque depende do quadrado da distância. Então, nós pegamos o valor do campo médio vezes a carga Q, que está sendo movimentada pela distância D. Agora, gente, presta atenção no seguinte, porque o que a gente fez aqui? Pegou aqui, ó, essa carga elétrica e simplesmente jogou no lado esquerdo e fez essa divisão. Diferença de energia dividido pela carga é igual a E vezes D. E aqui que vem a interpretação para isso aqui, gente, né? O que seria esse E vezes D? Esse E aqui, considere que é o valor de campo elétrico médio vezes a distância. Esse valor médio do campo elétrico multiplicado pela distância, para nós, seria a diferença de potencial que existe entre esse ponto de partida onde a carga começa seu movimento e esse ponto de chegada. Então, isso seria a diferença de potencial. Se a gente voltar na situação lá do rio, né, e eu pegar dois pontos quaisquer, então, por exemplo, ó, eu vou assinalar dois pontos aqui. Ó, vou pegar aqui em preto, ó. Então, eu tenho aqui um ponto, ó, e aqui eu tenho um outro ponto. O que eu tenho entre esses dois pontos? Uma diferença de altura, porque a água está descendo, correto? E por causa dessa diferença de altura, nós vemos que existe movimento das águas. Quando nós voltamos aqui na situação da nossa carga, tá? Na situação da nossa carga, o que acontece? Ela se movimenta por essa certa distância. E isso acontece como se existisse uma diferença de altura, mas que para nós é uma diferença de potencial. Então, note que o nosso desenvolvimento aqui, ó, vou passar para uma nova tela. Nós dizemos que o potencial, então, no primeiro ponto, ele é o valor do campo elétrico, ó, o valor absoluto do campo elétrico nesse ponto, vezes essa distância da carga geradora ao ponto, tá? Se eu pegar um outro ponto no espaço, eu tenho um novo valor de potencial, que é o produto do campo elétrico nesse outro ponto do espaço, pela distância que a carga geradora está desse segundo ponto do espaço. Mas lembro que ontem eu apresentei que campo elétrico é um produto da constante eletrostática vezes a carga geradora Q, que você vê aqui, dividido pela distância elevada ao quadrado. Então, nesse caso, quando eu substituo a expressão do campo elétrico nessa expressão V igual a E vezes D, onde V é o potencial elétrico, valor absoluto no ponto, e em um ponto específico do espaço, observe que eu tenho VKQ sobre D ao quadrado vezes D. Só que D é a mesma distância, então eu posso simplificar D ao quadrado com D. E eu chego na expressão do potencial elétrico, onde o potencial elétrico é a constante eletrostática vezes a carga sobre a distância. E aí, né, o que é essa nobre equação que a gente acabou de escrever aqui? Ó, V igual a K vezes Q dividido por D. É a equação que permite que a gente determine o potencial elétrico em qualquer ponto do espaço nas proximidades de uma carga geradora. Então, quando eu tenho uma carga geradora como essa carga Qzão, em qualquer lugar do espaço eu consigo determinar o valor do potencial elétrico por causa da presença dessa carga Qzão. Professor, por exemplo, aonde está o acento agudo aqui no elétrico? Né? Na palavra elétrico tem um acento agudo bem nessa posição do acento. Como que eu determino o potencial elétrico na posição do acento? O que eu faria? Pego a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Coulomb vezes metro quadrado por Newton quadrado, multiplico pelo valor da carga geradora e divido pela distância entre aqui, ó, a carga até o ponto onde o assento está localizado. É assim que nós determinamos o potencial elétrico.